Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Hoje estaremos falando aqui sobre a depressão, né? Depressão que nada mais é do que, às vezes, uma fase que a pessoa está passando, né? Onde ela se sente com uma tristeza mais profunda, né? Com abatimento, e pode significar também, às vezes, algum momento que ela passa na área financeira, né, que está ali causando ali, né, alguma tristeza, né? Então a depressão é um abatimento, né, ou físico ou moral, né, uma diminuição ali, né, sendo comparado com outras pessoas, fica diminuindo a si mesmo. Um período de baixa atividade econômica, né? Também caracterizada por um desemprego, pode ser isso, pode ser por causa disso. Então vamos lá. Está escrito lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, 38. Olha o que Jesus disse ali na cruz do Calvário ali, sendo pregado na cruz ali. Olha o que o Senhor disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Esses são momentos de profunda angústia de Jesus, levando sobre si nossos fardos e enfermidades, conforme Isaías capítulo 53. Então, o Senhor Jesus conhece as angústias do ser humano, porque na cruz do Calvário ali, ele as experimentou enquanto homem. Por isso, creia que o poder de Deus pode curar, sim, enfermidades de qualquer natureza. Vamos estar falando um pouco, né, estudando um pouco aqui sobre depressão. Quando um crente percebe que está entrando em depressão, logo aparecem os doutores, né, para dar receitas de cura, ou os advogados, né, que montam os processos, geralmente contra indivíduos, julgando as causas daquela situação. Na vida desse cristão começa a procura por pecados encobertos, a ânsia por uma fé gigantesca e a busca desesperada por um momento de trégua daquela angústia tão profunda. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Salmo 42, 3. Com certeza, não há nada que dificulte mais a cura do que a palavra de culpa, que coloca em questão a qualidade da fé da pessoa. Tais palavras entram como pontadas no coração ferido. Então, às vezes a pessoa se sente culpada, né? Quando ouve ali, né, uma palavra que coloca em questão, né, a qualidade da fé daquela pessoa, né? Então, funciona dessa forma. Porém, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 16, 24. Então, vamos falando aqui agora, entrando mais a fundo, entendendo a depressão. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Salmo 116, no verso 6. Podemos definir a depressão como uma tristeza profunda, melancolia involuntária que coloca o indivíduo em estado de prostração emocional, paralisando a iniciativa para todo tipo de atividade, para a tomada de decisões, com a perda de perspectivas para o amanhã. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, Salmo 42, 3. Então isso é depressão, uma tristeza profunda, né? Onde o indivíduo, onde a pessoa se sente num estado ali prostrada, né? Diante daquele problema, né? Diante daquilo ali, ela perde o poder de tomadas de decisões, né? E perde, né, até um pouco da perspectiva para o dia de amanhã também. Então, a pessoa deprimida tem desânimo acentuado por passar dias e noites da mesma forma, sem ter nada que lhe faça reagir a essa prostração emocional, alimentando-se de lágrimas e desesperanças, olhando para os outros e achando-se o único.
Olha a minha mão direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Salmo 142, 4. Percebemos que quando definimos a depressão, o que realmente fizemos é listar seus sintomas. E isso porque muitas vezes é simples identificar os sintomas da depressão, mas extremamente complexo caracterizá-lo, definido como forma completa. Vamos falar aqui as causas, né? O que causa assim a depressão? Devemos considerar que somos corpo, alma e espírito. Dessa forma, pontuar que um problema físico pode causar um problema emocional e vice-versa. Um problema espiritual também pode desencadear problemas físicos e emocionais. Enfim, reagimos às questões da vida de muitas maneiras e depressão pode ser uma delas. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Aproximadamente 330 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. No Brasil, são mais de 10 milhões, segundo a revista Depressão e Graça, de Judith Kemp, editora Vida. A seguir, algumas situações que podem levar o indivíduo a desenvolver os sintomas da depressão. Vamos lá. Algumas doenças, né? Problemas relacionados à glândula tireoide, hipoglicemia, alguns tipos de alergia, o período pré-menstrual para algumas mulheres, o período pós-parto para algumas mulheres. Também, né, há uma causa da depressão, um prolongado uso, né, de alguns antibióticos e algumas medicações como quimioterapia e outras medicações. Outra causa de depressão é experiências de perdas de pessoas queridas. Mas outra causa de depressão, desajustes financeiros, falta de emprego, situações que fogem ao controle e à incapacidade de resolvê-las. Mais outra causa de depressão, rompimento de relacionamentos nos quais a dependência era muito forte. Experiências amargas na infância, maus tratos, abusos físicos e verbais. Uso de drogas, pecado não confessado, dureza de coração, alterações nos níveis de serotonina. Essa substância existe no cérebro, age diretamente no controle do humor e nas sensações de bem-estar. Assim, eventos que provoquem alterações na concentração dessa substância no cérebro levam o indivíduo à depressão. Desequilíbrio funcional dos neurotransmissores, que conduzem impulsos elétricos de uma célula para outra, causa falhas na recepção de informações no cérebro e suas respostas, podendo ter como resultado a depressão. Então, várias dessas coisas aqui podem causar depressão, né? Aqui no Brasil, vários rompimentos de relacionamentos, né? Como problemas relacionados à área sentimental, também, né, falta de emprego, tudo isso aí, né, doenças, né, desequilíbrio funcional das células, dos neurotransmissores, tudo isso aqui é claro que causa de uma certa forma a depressão. É claro que listamos algumas das muitas situações que podem levar os seres à depressão. É importante salientar que somos pessoas diferentes que reagem distintamente às situações. Nosso organismo reage de forma variada em relação a medicações e enfermidades. Assim, o nível de depressão ou seu surgimento varia de indivíduo para indivíduo. Então, cada pessoa é um ser diferente nesse mundo, né? Então, cada pessoa reage a algum medicamento, alguma enfermidade de uma forma ou de outra. Agora, vamos falar em relação ao pecado, o afastamento de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que a alegria da salvação é a paz e a comunhão com Deus nos traz são perdidas, né? Em relação ao pecado, afastamento de Deus, a palavra nos mostra que a alegria da salvação e a paz que a comunhão com Deus nos traz são perdidas. Ou seja, a depressão tira isso, né? Tira
a alegria da salvação, né, e a paz. A depressão tira. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Salmo 32, verso 3 e 4. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo. Restitui-me a alegria da sua salvação. Salmos 32, verso 3 e 4, Salmos 51, 4, 7 e 12. Devemos observar que a Bíblia não usa o termo depressão. O que percebemos é como Deus cuidou das pessoas que apresentaram sintomas dessa doença, mostrando a possibilidade de retornar à esperança e vontade de viver. Então você que sofre, né, com esse abatimento, né, com essa tristeza profunda chamada depressão, existe, né, a saída, existe uma porta de escape que é o Senhor, que é Deus, que é o Senhor, que é Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach, que é aquele que é a esperança, a luz deste mundo, né? Louvado seja Deus. Existe a possibilidade de se retornar à esperança e vontade de viver. Identificando a depressão. Podemos ler na Bíblia relatos da vida de pessoas que, por diferentes razões, enfrentaram tristezas profundas, ou seja, várias pessoas enfrentaram, né, esse abatimento, né, essa tristeza profunda, por diferentes motivos, né? Tiveram seus momentos de desânimo, vontade de desistir, chegando a ponto de pedir a morte. Pessoas que nós admiramos por sua história de fé, mas que, como você e eu, estiveram sujeitas às angústias da vida e obtiveram de Deus o socorro bem presente. Vamos citar apenas 3, mas suas experiências ensinarão como lidar com nossas limitações e ajudar de maneira eficaz aqueles que sofrem à nossa volta. Então, vamos falar aqui de 3 pessoas que passaram, né, por esse abatimento, por essa tristeza profunda, por a depressão. E vamos falar primeiro aqui do profeta Elias, né? O esgotamento físico, emocional e espiritual de Elias. Você vai encontrar a história de Elias ali em 1 Reis, o capítulo 19, no verso 1 ao 18. O profeta enfrentou situações tensas, fez uma obra maravilhosa no Monte Carmelo, enfrentando sozinho 450 profetas de Baal. Ali Deus provou seu poder por meio da vida do profeta. E lendo os capítulos anteriores, vemos um homem de extraordinária fé. Entretanto, a ameaça somada ao cansaço físico levou Elias ao esgotamento, que trouxe a depressão à sua vida. Verso 2 e 3 de 1 Reis, capítulo 19. Elias fugiu, sem um amigo, para dividir as cargas. Verso 3 e 4 de 1 Reis, capítulo 19. Perdeu a capacidade de reagir, prostrou-se e pediu para si a morte. Não viu possibilidades para o futuro. Verso 4 de 1 Reis, capítulo 19. Em sua angústia, sentiu-se um único naquela situação. Verso 14 de 1 Reis, capítulo 19. Então aqui vemos aqui o que Elias passou, né? Ele enfrentou ali uma guerra ali, né? Onde ele desafiou ali, né? Uma guerra ali contra 450 profetas de Baal, só ele sozinho, somente ele e Deus. Ele venceu, mas veio ali um contra-ataque ali do inimigo e ele chegou no seu esgotamento. Devemos tomar cuidado com os limites de nosso corpo, dividir as nossas cargas. O esgotamento pode nos levar a sérias enfermidades físicas e emocionais. E até aquele Elias que conhecia profundamente o poder de Deus, experimentou esta angústia. Bom, agora vamos falar nós falamos sobre Elias, vamos falar agora sobre Ana. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 1 ao 18. Ana experimentou uma tristeza profunda por seu problema de saúde, que não lhe permitia engravidar. Verso 2 e 5 de 1 Samuel, capítulo 1.
somado à pressão psicológica que sofria por parte da outra esposa de Eucana, verso 6. Então aqui Ana sofria essa tristeza profunda com o problema que ela não engravidava. E ela sofria ali, né, uma pressão psicológica ali por falta da outra, por questão de outra pessoa ali que era nessa época poderia ter o homem tinha mais de uma mulher, então a outra mulher ela fazia a outra mulher de Eucana, né, era o marido de Ana, então ela fazia pressão nela por causa desse problema. Ana tinha momentos de profunda tristeza que se repetiam de ano em ano, verso 3, 7 e 8. Não lhe faltava o amor do marido, nem a expressão de carinho dele, especial dele, mas essa atitude tão bonita de Eucana não lhe aliviava o peso no coração. Mesmo Ana recebendo atenção, amor ali de Eucana, isso não lhe tirava essa tristeza profunda, né? Essa angústia, essa depressão. Então, no auge de sua dor, nem tinha forças nos lábios para expressar sua queixa diante de Deus. Verso 10 e 13. O sacerdote Eli não compreendia a situação de Ana, por isso a julgou embriagada. Então, Ana chegava ali, né, diante do sacerdote ali, e ela não conseguia falar mais nada. A tristeza era muito grande, ela só movimentava os lábios, mas não falava nada. Muitos crentes não compreendem a depressão na vida do outro. Alguns acham que essa situação nem acontece na vida do cristão. E muitas vezes, como ele fez no versículo 14, fazemos com nosso irmão, acentuando suas angústias, julgando duramente sua falta de iniciativa para sair da crise, sem conhecer suas razões, as causas dessa depressão. Então isso acontece muito no meio dos cristãos, né? Muitos acham que são super-heróis, outros acham que crente nem passa por nenhum problema, que é uma grande mentira, né? E muitos não compreendem a depressão na vida de outra pessoa. Então, como você vai ajudar, sendo que você não passou por aquilo, né? Depressão por causa do pecado. Aqui vai falar sobre Davi, né? 2 Samuel, capítulo 11, 1, 13, 15. E no capítulo 24 também, Salmos 32 também. Davi experimentou a tristeza por causa do pecado, pela transgressão da lei de Deus. Aqui, Davi teve chance de assumir seu erro, mas tentou encobri-lo. Versos 6, 13. E se afundou ainda mais. Que noites terríveis deve ter vivido Davi com sua culpa, sua vergonha. O profeta Natan foi usado por Deus para confrontá-lo com o pecado. Somente o perdão pode restituir sua alegria e a paz que vem da comunhão com Deus. Então, falamos aqui sobre Elias, sobre Ana, e agora estamos falando aqui que Davi, né, sobre o pecado de Davi, que Davi pecou, né, e a depressão, né, por causa do pecado veio a ele. Bom, na vida de Elias vemos que Deus cuidou de seu físico, né, deixando dormir, mandando alimento, né, em 1 Reis capítulo 19, versos 5 e 8, precisamos cuidar do nosso físico, verificando se não há excesso de trabalho, poucas horas de sono que estejam provocando uma reação depressiva, um esgotamento de nossas forças físicas, mentais e espirituais. Deus tratou a vida emocional de Elias, ouvindo suas queixas. 1 Reis, capítulo 19, verso 13 e 14. O primeiro passo para se ajudar alguém é ouvir o que essa pessoa tem para desabafar. Deixar que ela expresse suas frustrações e ansiedades. É ao lado de alguém que sabe nos ouvir que gostamos de estar em nossas angústias. Por isso precisamos saber ouvir. Precisamos saber ouvir as pessoas, né? Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo diz, né? Todo homem seja tardio no falar, né? Mas pronto para ouvir, né? Deus deu novas expectativas para seu ministério, né? Falando aqui de Elias, né? 1 Reis 19, 15. E resgatou a bênção, a esperança, revelando a nova realidade. 1 Reis 19, 18. A depressão nos faz pensar que não temos condições de continuar. Não vemos razão nem valor em nosso trabalho secular, em nossos ministérios da igreja e até em nossas famílias. Sentimos que estamos sozinhos em tal situação.
mas Deus pode nos fazer ver outra realidade. Ele pode e quer resgatar nosso amor próprio, nossa identidade no corpo de Cristo e nos fazer caminhar. Então Deus quer que você tenha amor pela sua própria vida, né? E você saiba te identificar você mesmo. E nós não estamos sozinhos, né? O sentimento mal ali, né? Essa queda, né? Essa depressão, juntamente com o inimigo das nossas almas, né? Vem para tentar fazer com que você ache que já acabou, né? Que não tem como mais nada você fazer nada. Mas Deus pode fazer isso virar outra realidade, né? Na vida de Ana, agora falando sobre Ana, depois que o sacerdote ouviu a razão de sua angústia e passou a conhecer o motivo daquela situação, Deus o usou para dar a ela uma palavra que abençoou seu coração. Ele restaurou a esperança. 1 Samuel, capítulo 1, verso 17 e 18. Esse momento faz-nos lembrar de Provérbios 16, 24. Né? Ana estava no templo. Ali foi alcançada e abençoada por Deus. A casa de Deus é o melhor lugar para se estar e receber sua palavra, que é viva e verdadeira, que cura e renova as nossas forças. Na casa de Deus, Ana derramou seu coração e foi abençoada. O versículo 18, traz uma frase linda. E o seu semblante já não era triste. Então Deus transformou a tristeza de Ana, né, ela em alegria, curou ela, né, daquela depressão que ela sentia ali, por ela não engravidar. E Deus visitou Ana ali, né? Glória a Deus. Agora vamos falar o Davi. Né? O que o Davi fez? Davi pecou, né? Teve um grande pecado diante de Deus ali e ele sentiu ali aquela depressão, né? Que veio carregada de culpa, né? Davi tomou uma atitude de arrependimento, confissão diante de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, 13. O perdão de Deus resgata nossa alegria. As acusações não nos perturbam mais, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Deus usa a nossa vida para abençoar os outros, para ajudar e sermos ajudados em momentos de enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Mas somos limitados e não podemos assumir a responsabilidade completa por uma situação alheia. Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 6, versos 2 ao 5, que devemos levar as cargas uns dos outros, e não os fardos. Com certeza, não seríamos capazes de suportar e caminharíamos para uma frustração por fracassar nossos esforços. Conclusão. Então precisamos estar atentos como bons mordomos do templo do Espírito. Precisamos estar atentos como bons mordomos, né? Bons cuidadores, né? Do templo do Espírito. Aos sinais de cansaço, esgotamento que muitas vezes se manifestam em nosso organismo. E considerarmos a necessidade de um descanso, uma melhor administração do tempo. Se estiver passando por uma situação, procure alguém temente a Deus para pedir ajuda. Avalie as possíveis causas de depressão. Procure um médico e faça os exames de rotina. Se houver dúvida de sua condição física, mas não se afaste da igreja, pois Deus tem todo o poder da cura que começa pela alma rendida a Jesus. Então, né? Busque a Deus, vai à casa de Deus, vai à casa do Senhor, né, que lá com certeza há cura para a depressão. Onde há pessoas, né, lógico, né, uma igreja onde tem pessoas, né, que realmente temem a Deus, né, que temem a Deus. Né, um lugar onde há pessoas que são tementes a Deus, né, Deus se manifesta. Caso conheça alguém em depressão, seja bênção nessa vida, esteja ao lado para ouvir, orar, dar a palavra agradável que pode mudar a situação e trazer-lhe ânimo. Encoraje essa pessoa a procurar ajuda profissional e se houver condições de necessidade. Louvado seja Deus. Então,
é isso, né? Então, fechando aqui com a mesma palavra, né? Que eu comecei, né? Senhor Jesus ali em Mateus, no capítulo 26, no verso 38, dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Então o Senhor, né, estava ali sendo crucificado, né, sofrendo a pior época, a pior morte, né? Naquela época que os romanos tinham ali, né, para dar ali para os seus prisioneiros, e Jesus, mesmo apesar de não tendo feito nenhuma coisa assim para desmoralizar, não ter feito nada de errado, né, ele estava ali, né, para morrer em favor dos pecados nossos. Então Jesus estava ali sofrendo aquela solidão, sofrendo ali aquela tristeza profunda. Esses são momentos de profunda angústia de Jesus, né? Levou sobre si nossos fardos, enfermidades, né? Conforme está escrito lá em Isaías 53, né? Então, o Senhor, ele conhece as angústias do ser humano, porque as experimentou enquanto homem. Por isso, creia que o poder dele pode curar enfermidades de qualquer natureza. Glória a Deus. Então, aqui nós falamos mais uma vez aqui, né? Essa série aqui, Questões e Conflitos, né? Questões e Conflitos da Vida, onde agora nós acabamos de falar aqui sobre a depressão. Primeiro nós falamos, você pode acompanhar os vídeos anteriores, nós falamos por que estou aqui, né? Que foi o primeiro vídeo. Depois nós falamos por que temos conflitos, que foi o segundo vídeo. E depois a gente falou aí sobre por que o mundo está como está, né? Por que o mundo está como está. Depois nós falamos aí sobre ansiedade e medo, que foi, né, o penúltimo vídeo, né? E agora nós falamos sobre a depressão. Então esse vídeo anterior, falando sobre ansiedade e medo também, ele está carregado de coisas boas também. Então você que está ouvindo, né, esse estudo, se você gostou, dá o like, né, compartilha para que outras pessoas possam ver, inscreve no canal também, que é uma coisa que você estará ajudando aí, né, a gente a continuar aí, tá fazendo os vídeos aí. Então inscreve-se no canal, né? Dá o like, compartilha, né? E que Deus possa estar te abençoando, né? Muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor alcance, meu Pai, esta vida, meu Deus, com esta palavra. Que esse vídeo sirva, Senhor Jesus, de encorajamento para aqueles que estão em abatimento espiritual, físico, emocional, Pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.